Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava comentando aqui, hoje foi dia de gravações do nosso querido Movimentos, o filme dos 90 anos da história de Novo Hamburgo. Uma iniciativa histórica, Ronald. Nós não temos ainda o audiovisual que se propõe a contar um pedaço tão grande da nossa história e, sobretudo, ajudar a prospectar um pouco do futuro de Novo Hamburgo também. Essa é a perspectiva do Movimentos. Gravamos hoje na FENAC, com o ex-prefeito Nívio Friedrich, um querido que nos recebeu muito carinhosamente. O doutor Nívio foi prefeito de Novo Hamburgo de 64 a 68. E hoje ele comentava um pouco da Revolução, né? Eu peguei o período da Revolução, quando nós éramos felizes e não sabíamos. Ele dizia que ia a Brasília, voltava de lá cheio de respostas, soluções, não tinha escolha. Aí eu fiquei lembrando de alguns amigos do Márcio, lá do Grupo Novo Hamburgo, que defendem que a gente tem que voltar a ser feliz, né, Márcio? Sim. Voltar a ser feliz. Depois entrevistamos também o Dr. Miguel Schmitz, né? Miguel Schmitz foi prefeito no começo dos anos 70, é diretor do jornal NH, do Grupo Sinos, né? Faz um belo trabalho de relações com a comunidade lá. E hoje à tarde, Martin Behrendt e o Henrique Schneider, também o doutor Henrique Schneider, mas também um ativista cultural na nossa cidade, aí, uma avenida de histórias, um livro maravilhoso que conta muito do nosso ideário popular aí, dos empresários dos anos 70 e 80 que perambulavam pelo nosso Café Avenida, então a nossa avenida de histórias. E segue, os próximos dias, muitas gravações, preparando com muito carinho esse grande projeto, né, Márcio? Márcio se entusiasmou desde o primeiro dia que viu o projeto. Eu achei muito bonito, até eu lembrei agora, o meu filho fez um trabalho há 2 ou 3 anos atrás para a escola, em que ele foi atrás de toda aquela questão da entrada da colonização em Novo Hamburgo através de Lomba Grande, que foi inclusive quando eu descobri que eu não só moro no bairro Lomba Grande, como eu moro na Lomba Grande, que é a lomba que está na frente da minha casa, é a Lomba Grande, é o que deu o nome ao local, a partir do momento em que os imigrantes começaram a chegar por ali e enfrentavam aquela subida. Tu mora lá no Itaimbé, então? Não. Quando tu pode ir para o Itaimbé por ali também. Porque o Itaimbé acho que é um dos pontos mais altos da região, Tu né? conhece o Pé na Terra? O Pé na Terra, lá pro lado de São Luís também, lá. Isso, exatamente. Morro dos Bois. Mas os bois e fica desviando. Mas o Itaimbé é mais alto. Não, o Itaimbé é mais adiante, mais para a esquerda. É indo para Taquara, na direção de Taquara. Quando tu estás indo para o Morro dos Bois, tu estás indo para o Morro dos Bois e tem aquela lomba que tu desce, tem um retão lá embaixo, que ela é a Lomba Grande. Aquela ali é a Lomba Grande. Pegou o asfalto, dobrou à direita para ir para o Morro dos Bois, aquela lomba que tu desce é a Lomba Grande. Mas o pessoal faz o downhill lá da estrada do Itaimbé, né? Sim, é lá na outra estrada. Mas, que eu acho. Mas não foi por lá que iniciou a colonização que Entendi. deu o nome ao local. Por isso que então a Lomba Grande por um morro que talvez não fosse tão alto quanto aquele, mas mais importante. Mas é porque era uma lomba que eles enfrentavam pela chegar. relevância histórica. Tanto que algumas as duas casas, se não me engano, das mais antigas que tem ali, é justamente na esquina do asfalto com essa estrada Carlos Arthur Scherer que vai para o Morro dos Bois, bem à direita ali, né, que era dos Weissheimer, se não me engano, depois. E reto, se tu tá indo pelo asfalto, passou na frente da Sociedade de Tiradores, tu vai reto, tu chega numa casa muito antiga na frente ali, que também foi uma das primeiras casas da colonização alemã. Lembrando que a nossa região se desenvolveu exatamente a partir do duelo ali de Novo Hamburgo com São Leopoldo pela antiga estrada Feitoria. Sim, exatamente. Por causa da feitoria do Linho Cânhamo lá, anterior à chegada dos alemães, né? 1790, 1780 e tantos. Tem até algum acervo fotográfico atualizado que o meu filho tirou essas fotos justamente para o trabalho, vou te mandar. Maravilha, queremos muito. Vamos para nossa foto, vamos matar essa charada aí, para a gente poder falar da carne que não desceu mais na goela do Canizes. O Canizes já vinha me dizendo que não comia carne de churrasco, já não vinha descendo há algum tempo. Depois dessa ele riscou. Mas tem sido visto no Primavera Não, mas eu semana, vou ali, Canizes. mas eu como galetinho. Que lugar é esse, Canizes Weidelwein? Olha, eu acho que é um autódromo, alguma coisa parecida daqui, olhando, não. Não vou judiar do Ronald. O Ronald não vive muito no Novo Hamburgo, provavelmente não reconheça. Ela está um pouco espichada, tem que ver por que ela está tão espichada. E aqui embaixo é água, é um rio, uma lagoa, sei lá o que é, né? Não, é uma... Um pouquinho menos. Forco. Isso é o Pio 12? É a rótula do Pio 12? Ó, já começamos a chegar. Por que tu acha isso, Márcio? Por causa da rótula. Que parece ser a rótula do Pio 12. Início dos anos 70, a rótula do Pio 12, em construção. Maravilha, né? Ali pela esquerda, né? Ali o arroio.
É curioso as interseções diferentes dela. Claro, hoje ela está ainda mais absurdamente modificada por conta do trem, né? Sabe, se eu fosse chutar, eu ia chutar a rótula do Pio XII, por ter estudado, ter feito cursinho pré-vestibular no Colégio Pio XII. Nessa época, de tinha repente. o IPV. Olha só. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, então eu estava acompanhando a 1970 e construção. poucos. Parece que uma semana depois daquilo ali já tinha pica-pau, né? O pica-pau lanches. Pica-pau O pica-pau é dos anos já estava em 70. construção. Mais pra direita vai encontrar. O pica-pau Buda, lanches pica-pau. é dos anos Fosse do 70, Buda, né? já tinha. É dos anos 70. É Não, mas possível que já eu vou no tivesse. pica-pau desde que era um Já tinha, trailerzinho. já tinha o Buda, Forco? O Buda sempre esteve conosco. Sempre esteve. É um dos patrocinadores do Forco Alei, viu? É. Maravilha, hein? Bacana, Canise. Show de Eu achei bola. muito bacana, muito bem lembrado. Hoje a gente tem ali um grande monumento, uma ode aos nossos trabalhadores da indústria do calçado. É bonito aquele monumento. É um lindo monumento realizado pelo nosso querido Flávio Scholes. O Flávio, eu visitei. Volta para nós? Eu visitei ele faz um mês e pouco. Eu fui lá. Sabe, já viu a TV Santa Maria do dele? Herval. Santa Maria do Herval. Topo do mundo lá, né? O Flávio é cheio de ideias, está indo para a Alemanha de novo, fazendo um monte de coisa. E ele lembra sempre com carinho esse monumento. É muito lindo. Conhece o ateliê dele, Ronaldo? Não conheço. Santa não Maria do Herval, conheço. quando tu fores almoçar ali por Valarrai, pelo Morro Roy, tu vai a Santa Maria do Herval. É logo depois, não é nem chegando na cidade. Um belo ateliê em cima do morrinho, assim. Sábado à tarde está sempre aberto. Está sempre aberto. Olha só, final de É semana. lindo. O que tem de obras espalhadas, ele não para de produzir nunca, né? Ele está sempre por Tá casa, sempre. pintando, trabalhando, criando, inventando. Sabe que dia 21 de março, hoje é um dia além do aniversário da nossa diretora Simone. Hoje Verdade, hoje a chefa, eu comi um bolinho que ninguém me falou, né? Eu descobri escondido aqui. Escondidinho. Aqui atrás. Não te ofereceram, Forco? Não acredito. Eu Não fiquei te convidaram para cantar o parabéns no início da Nahara, você tarde? sabia desse bolo? eles não avisos, Não mas... sabia desse bolo? Não, a Nahara ajudou a organizar. Obrigado pelo Eu convite. acho que o Copete também não comeu o bolo. Eu acho que o Copete Eu também vou não pegar comeu o mais bolo. uma fatia ali. Mas além do aniversário da minha querida vamos- Simone, amiga, hoje a ONU instituiu como Dia Internacional de libertação da eliminação da discriminação racial, onde na África do Sul... É uma libertação, uma iluminação. Não. É Dia Canísio Internacional não consegue reconhecer a letra dele. pela eliminação... Canísio, começa a digitar na máquina de escrever, Não, Canísio. Dia Internacional pela eliminação da discriminação racial. Mas não era nem iluminação, era eliminação. Não, eliminação. Porque no sul da África, em 1960, no regime apartheid, foram mortos muitos jovens negros e negros, né? Então a ONU instituiu esse dia de hoje, 21 de março, como Maravilha. E amanhã é um dia muito especial. 22 de março, que seria? Dia da água, né? Dia da água, então tá. Dia Mundial da Água. Um dia vai ser muito comemorado aí. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Ô, Canísio, Também foi atualizado o IDH, né? Também, né? E o Brasil, Então, infelizmente, a última vez que nós falamos está de- estagnado, né? a última vez que nós falamos disso. Exatamente. Qual é a má notícia nesse A caso? má notícia é que os dados, na realidade, são comparando 2015 com 2014, pela primeira vez o Brasil estagnou, pela questão principalmente da economia, né, mas também pelo crescimento da violência, que nós estávamos falando há pouco, né, os dados são... E agora tem Albânia na nossa A frente, violência acaba impactando a economia, né? Cazaquistão na nossa Você frente, não sai mais à noite. maravilhoso, maravilhoso. Quer Você dizer não que frequenta mais bar, não frequenta mais pizzaria, não coisa, impacta também, né? Impacta IDH é na Índice de economia, Desenvolvimento Humano. né? Índice de Desenvolvimento Humano, né? E que é nós da estamos ONU, né? atrás, Da Albânia, do Da Albânia. Cazaquistão, do Azbequistão. que era um dos regimes mais fechados da história. Né? 79º o Brasil entre os países... bom, são 200 países, né? De qualquer maneira, nós estamos lá pela metade da tabela, né? Mais ou menos. Não, mas estar atrás da Albânia, que até pouco tempo atrás era um regime tão fechado quanto era a Coreia do Norte, por exemplo, é um drama para nós, né? Que o Brasil veio num crescimento em algumas questões. A educação um pouco mudou e sabemos disso, né? Falamos E- do IDEB também a última vez. Né? Economia, segurança e tal, que pioraram, principalmente nas questões de a pobreza, aumentou o número de pobreza, porque a pobreza extrema é considerado, além da linha da pobreza extrema, quem ganha mais de $140 por mês, tá? O que também não é quase nada, né? São menos ou em torno de R$500, né? Por mês, né? É por família ou por pessoa? Não, por pessoa. E o extremamente pobre, alguma coisa em torno de $75 a $80. Então, Que é o Bolsa R$300. Família, vamos dizer, né?
R$300, né? Então, nós aumentamos esses índices e aí pioramos nesse indicador, que é um dos componentes do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o principal indicador para ver a qualidade de vida e o desenvolvimento dos países no mundo, né? Porque comparado entre países. E se o Rio Grande do Sul ele retrocede em uma série de indicadores, nós ainda estamos relativamente bem em nível de Brasil no IDH. A nossa região aqui das Alemanhas. Sim, exatamente, né? É que a nossa história nos mantém também numa condição diferenciada, né? Então, essa questão de renda, de economia, de educação ainda é muito fruto da nossa história. Estamos vivendo de passado, Ronaldo. Exatamente. Há alguns anos nós fizemos um estudo, se a gente fizesse um corte no Brasil, digamos assim, nos últimos 15 ou 20 anos, o Rio Grande do Sul não seria a quarta ou quinta economia, que às vezes a gente está atrás do Paraná e caímos para quinto, né? Rio, Minas e São Paulo sempre na nossa frente. Nós estaríamos talvez ali pelo 18º, 19º estado brasileiro, se nós fizermos um corte dos últimos 20 anos, né? Principalmente nas questões econômicas. Atrás, provavelmente, inclusive, de um Piauí, que vem crescendo nos últimos anos, perfeito, mas que é ainda muito desenvolvido. Exatamente, sim, mas de qualquer maneira, né? Ficar de 18º ao 20º é na rabeira. Não sei se o Ronald tem essa resposta. Ontem eu assisti, mas não fui até o fim. Foi feita uma pesquisa dos povos mais felizes do mundo. Em que lugar nós ficamos no Brasil? Não sabe? 22º, acho, exatamente, né? Exatamente. É que o povo brasileiro, de modo geral, isso é uma questão curiosa. O povo brasileiro, ele, mesmo quando ele responde as perguntas dizendo que ele tem problema econômico, não está conseguindo pagar as contas, não consegue ter acesso à saúde, mas quando pergunta se ele é feliz, ele normalmente responde que sim. Ele mente bem, né? Não, ele responde que sim, ele realmente acredita. E Nós na somos educação, esperançosos, inveterados. na assim, educação é um fenômeno interessante, porque como o Brasil foi o país que mais revolucionou o acesso à educação no mundo. Nós tínhamos lá 25%, 30% da população com acesso à educação e hoje os indicadores são a mais de 90%. Rio Grande do Sul, 95%, 97% das crianças têm acesso à educação. Mas nós não nos preocupamos com a qualidade da educação. Então, ainda os pais, agora recentemente, ainda com essa interrupção que teve no início da retomada das aulas nas escolas municipais de Porto Alegre, de novo transpareceu isto. O pai estava feliz, o pai e a mãe estavam felizes porque o aluno chega lá e tem o café da manhã, aí ele tem uma aula e depois ele almoça antes de ir para casa. Aí só faltava dizer, pô, ainda tu quer que eu exija uma escola boa? Tendo café da manhã, o almoço, então nós não evoluímos para isso. Então essa felicidade, ela está muito vinculada a questões assim, nós ainda estamos pouco exigentes com aquilo que a gente tem que ter de retorno em termos de crescimento. Isso também passa pela própria educação que ele recebeu, né? Que não é de qualidade. É que muitas vezes não recebeu. Mas é miséria humana, né? Então ele não tem Perfeito. esse discernimento. Então, vamos dizer assim, dentro dessa bancada aqui, nós somos pessoas um pouco mais privilegiadas, nós temos acesso, nós podemos cobrar, eu vou lá, cobro, se qualquer coisa que eu achar errado, eu vou lá na escola da minha filha e cobro, pago uma escola particular para justamente nossos filhos termos uma coisa, né? Porque antigamente nós tínhamos o 25, que era o orgulho de Novo Hamburgo, eles conseguiram destruir o 25 de julho, né? Que era uma escola que era disputada por todos, né? Enfim, mas o fato todo, e tudo isso gira dentro sempre de uma política desastrosa em todos os aspectos. Tanto na falta de planejamento e gestão, e também na roubalheira e se meter no mercado, se meter na vida pessoal de cada brasileiro. A lei da palmada é uma coisa, que ele tenta entrar dentro da casa do cidadão para dizer o que ele tem que fazer. Ele entra dentro do mercado para dizer o que o mercado tem que fazer. Ele quebra o Brasil, quebra os empresários, quebra os empregos, porque sempre nós estamos dependendo. O povo brasileiro, por ele se levanta. Morei 5 anos e meio no Rio de Janeiro. Aquelas pessoas, é impressionante o que você diz. Eles têm pouco e estão felizes. O grau de alienação é muito grande. Total. Quanto mais alienado, mais feliz tu consegue ser, porque menos problemas tu busca para ti. Eu vejo tem um índice muito grande de informação. Aquilo, né? Exato. No momento que tu tem um índice muito grande de informação, tu te preocupa demais e o teu grau de felicidade parece que baixa, porque tu está o tempo inteiro preocupado com alguma coisa. Está preocupado com a segurança, está preocupado em não fazer nada errado. O cara que não está nem aí para essas coisas, ele é muito mais feliz. Eu vejo pessoas comentando, não é, que o filho agora está numa escolinha, precisa ver a comida como é boa.
É isso que tu É está isso. falando. Mas, gente, a gente está falando exatamente... E outra, né, Rodrigo? Isso aí só vai mudar quando nós tivermos, por exemplo, uma metodologia inglesa. Político tem que botar o seu filho na escola pública. Político tem que usar a saúde pública. Aí vai ser de excelência. Eles não usam nada disso. Na realidade, o poder público ele estabelece muitas regras para nós, para a área privada, né? E exige coisas como, por exemplo, o que tu pode e não pode fazer dentro da tua casa, mas ele não cumpre a parte dele, né? Porque nós não temos que... Sempre quando me falam assim, bom, mas tu é defensor de um Estado mínimo, eu disse, bom, eu mais mínimo do que ele já é. Nós não temos boa educação, não temos saúde e não temos segurança, já é um estado mínimo, né? Ele não nos dá o mínimo. Se a gente fosse combinar entre todos os partidos brasileiros, né, que durante 50 anos só se trabalhasse em função da educação, da saúde e da segurança, está feito o planejamento de futuro. Mas não um político precisa fazer quando... mais nada durante 50 anos. Qualquer político, quando fica doente, ele vai para o Albert Einstein. Ô, Ronald, como é que tu viu essa questão da carne? Com muita preocupação, né? Mas te preocupa mais a imagem que a mídia criou em torno dessa bandalha toda, que não sei se foi realizada, em que proporção ela foi realizada, ou realmente pelo nível que os empresários acabaram constituindo dos seus negócios? Tu tens, Rodrigo, aí, acho que falhas diversas, né? Primeiro é que houve, sim, má fé ou má conduta de alguns funcionários públicos que, na fiscalização, abriram o flanco para que pudesse ser feito algo que vai contra a saúde pública, vai contra os interesses econômicos. Perfeito. Segundo, teve, sim, se não empresários, se não donos de empresas, porque são empresas gigantescas, né, as duas que apareceram, pelo menos nesse primeiro momento, né, teve de gerentes de unidades aí que agiram de má fé dentro desse processo todo. O desastre econômico, por enquanto, não tem como a gente chegar num número, né? Hoje falaram em torno de 2 bilhões de prejuízo, mas eu acho que isso é um número imaginado que talvez, quem sabe, vai acontecer, né? Então, houve erro nos dois lados. Agora, o sistema falhou. Há pouco Estamos vivendo uma depuração? Eu acho que sim, eu acho que a Lava Jato... Não é o fim, é o princípio, não, é o novo acho que começo? Sim, acho que mesmo que são processos diferentes, naturalmente, mas eu acho que o processo da Lava Jato ele é um início de um novo momento que o Brasil vai viver. Eu acredito piamente nisso, de que nós vamos ter um país melhor assim que nós depurarmos tudo isso, no público e no privado. Uma parte, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos muito acostumados ao nosso açougue. Nós vamos naquele açougue confiável, mesmo em Porto Alegre, ele tem um açougue lá que ele vai chegar e vai pedir aquela carne que ele quer. Isso é um costume que, graças a Deus, a capital não engoliu. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente só tem, pouco açougue, você não compra, não tem açougue. Então você compra todas essas carnes aí, o Rodrigo, elas maturadas, né, e tal. Em 2012, nós fazíamos churrascos, eu já não usava a marca tal aí, que era mais barata e tal, não sei o quê, porque toda vez que você abria o pacote, o cheiro era horrível, não era cheiro ruim. Tinha que era lavar, horrível, cara, tinha que lavar, né? Era horrível, mas nem lavando saía. Passando limão e tudo, não adianta. Não adianta. Aí é o seguinte, e outra coisa, né? Era até engraçado o que eu vou falar aqui, mas todas as pessoas que comiam essa carne morriam de gases, né? Morriam tendo gases e gases bem cheirosos, né? Então, assim... Mal cheiroso. Aí um amigo meu que trabalhou já, teve um mini frigorífico no interior, aquelas coisas tradicionais de família, desossava um boi inteiro, ele disse assim, cara, não come esta carne, isso aqui é podre, isso aqui eles estão tentando dar uma revida nela, e ele falava desse ácido aí já naquela época. Então, era até uma brincadeira, chegavam os cariocas, porque carioca não faz churrasco, daí o gaúcho tem que fazer tudo, né? Olha a carne que eu trouxe, pode levar esse troço embora, isso aí é ruim, isso aí é podre. Aí agora a gente tem um amigo no WhatsApp até que reunir gaúchos e cariocas, né? Que é o Brothers, que ali tem gaúchos e cariocas. Aí os cariocas, Falconê, você já falava esse negócio há tempo, caramba, não é que é verdade. Aí vocês estão comendo ainda. Mas papelão, vamos combinar, que papelão esse, né? Pensar que tu tens essa não ficou claro, né? Essa porcaria toda. O papelão era o seguinte, até ouvi o fiscal hoje dando entrevista na Gaúcha, o papelão era que eles acondicionavam diretamente o papelão na carne, isso contaminava a carne. Claro, porque o papelão não é feito para nada, né? Sim. Não é um papel higiênico que tem Fizeram um papelão, então.
né? Gente, e aí vísceras... Bom, vísceras, quando tu come uma salsicha, tu já está esperando... Tu não espera nada, né? Eu não como embutido. Mas a gente aqui, o alemão, tem muito costume de comer uma carne, uma boa linguiça, né? Claro, Mas claro. aí, a gente tem que procurar aquela colonial, o cara faz em casa ainda. Tem um sargento da brigada aí que faz defumada e tal. Mas, por Ele favor, faz eu bem- gosto de comer um matame recheado. Novo Hamburgo, o lugar que eu sempre comprava, não tem mais. Foi proibido pela Secretaria da Saúde. Morcilha, aquela coisa que faz no Aí interior. tu vai lá no frigorífico, lá em Parobé, lá em Nova Hartz, ali em Nova Hartz, para comprar uma tambre decente. Que é uma carne que tu enxerga o que tem. Agora, na linguiça, tu não sabe como é processada também. Às vezes é feito no fundo de casa, tu tem uma confiança, mas tu não sabe as condições de higiene do lugar. Mas, então, de um enfim, lado, tu tá perdido, do outro também, né? Mas o que eu queria te completar é que eu já fui na casa do sargento e vi como ele faz. Ele tem um negócio para defumar e Bom, tal. então vão começar a fazer propaganda deles aqui na Vale TV para dizer, ó, aqui Ele faz até um número, porque ele não tem condição de fazer mais, e ele diz, olha, eu não posso fazer mais, porque daí, né, ele faz bem, é muito... Olha, eu fazia tempo que não comia linguiça, eu comia linguiça... o mandão a gente vê fazendo salsichão, né? Na hora ali, por exemplo. Não faz, né? O mandão faz na hora ali. Carne boa, né? Falando sobre isso, na verdade, onde há fumaça, há fogo. Houve. E não é só os gerentes... Tu tá falando de churrasco de novo Sim, agora. Da carne. Gente, não, o dono participou. É claro, não é o funcionário que o dono dava que dinheiro inventou, para eles, é. para os políticos se elegerem. Por que o dono faz isso? Por que a empreiteira dá dinheiro para políticos se Mas esse é elegerem? um dos princípios Ele da quer nossa negócio, democracia que né? deve voltar, né? E o Brasil está tão em descrédito que ele não consegue explicar, os políticos, os nossos governantes estão tão desacreditados, que mesmo explicando, fazendo das tripas o coração e o resto mais da carne agora, os chineses não vão acreditar em nós, os japoneses também não. Não, mas não o vão pior é que vocês acreditar. não sabiam que tinha uma lei que estava tramitando no Congresso que era para tirar os fiscais federais e os próprios frigoríficos pagarem um veterinário responsável. Imagina só que palhaçada. Aí o secretário lá dessa pasta aí que cuida disso botar aí, as raposas para cuidar do galinheiro. Cultura, o secretário diz, não, mas quem tem que fiscalizar é o povo. Não, secretário. Como disse o fiscal hoje, a tutela da fiscalização técnica é do Estado. O Estado que tem que proteger. Como é que eu lá no supermercado vou... isso aqui é boa, isso aqui não é boa. Não, isso aqui tá... Não dá para fazer isso. Nós só podemos olhar ali se a carne está verde, né, ou não. Agora, eu confio que veio com selo carimbado que o Estado me tutelou a comer aquilo que está bom. É. E aí nós vamos pegar uma corrupção dessa? Fala, É Marcos. verdade. O Brasil, eu acho que ele criou um fenômeno jurídico que ele existe uma faixa de quem sofre com a lei, com as penalidades da lei. Contra aquela faixa, a lei é aplicada. Não que se tenha que desrespeitar a lei, mas tu tem uma faixa abaixo, que é daquele cidadão que é mal educado e não cumpre a lei por simplesmente não cumprir, não concordar com ela. Tu tem a faixa que é do cidadão que respeita a lei e tem medo da lei porque tem algo a perder, e tu tem a faixa que está acima, que compra a não aplicação da lei das mais variadas formas, onde está muito da parte política, etc, etc. Tá? Quem está nessa faixa central? O cidadão que por si só não precisaria da lei. O cidadão que não ia, por exemplo, tu deu o exemplo do ECA, o cidadão que colocaria o filho de castigo para pensar 5 minutos, mas que não ia espancar o filho. Ele não precisa do ECA, ele já não faria, mas existe o ECA. Agora, aqueles lá que espancam os filhos, continuam espancando, existindo o ECA ou não. Para quem é direcionado o ECA? Para quem já não faria. Para quem é direcionada a lei seca? Para quem de uma ou outra maneira já tinha consciência de que não poderia beber e dirigir. Porque os últimos acidentes que agora aconteceram, de gente que havia bebido, era gente que já não tinha carteira. Era gente reincidente. Então é aquele que está abaixo, é aquele que não respeita. E tu tem o outro que está acima da faixa dos suscetíveis às penas da lei e os que têm medo da lei, que são os que de uma maneira ou outra escapam, mesmo sabendo que não deveriam fazer aquilo. Que é aquele que a gente ouviu falar dizendo, eu sou a lei, né? Bem, eu acho que é isso que está acontecendo, de gente enaltecendo o Bolsonaro. O que é? É esse cidadão que naturalmente respeitaria o convívio social e o próximo, que praticamente não precisaria da lei. Esse cara não aguenta mais ver a lei ser desrespeitada contra ele. Né? Muito bem. Bom, precisamos do nosso ponto final. Estamos encaminhando aqui. O Valdir Aisman está nos esperando aí, vem esporte na TV. Tudo contigo. O ponto final é que amanhã o Novo Hamburgo joga, então já o Valdir vai também buscar esse assunto. O Novo Hamburgo
defendendo a sua primeira colocação. Tá, na primeira colocação é igual, né? O Grêmio não alcança mais. E é um clássico, Novo Hamburgo e Grêmio. E eu estarei no estádio do Novo Hamburgo. No estádio do Vale. É, não vale. Torcendo para quem for. Novo Hamburgo? Não, eu só vou com a minha perguntei, camiseta né? anilada, inclusive. Só perguntei. Porque pro Inter, nesse momento, a coisa não tá boa, né? Não dá. Tá, então tu vai como antigremista, é isso? Não, eu vou Vai como anilado. Eu vou como anilado. Ah, não, então tá. Canizes, ponto final. Eu- Tem Vale a Pena hoje, Canizes? Tem hoje Vale a Pena, 21h15 ao vivo. Fábio e Raquel. Um detalhezinho de 2 minutos. Eu tive num casamento no ano passado, em novembro, num colega meu. E lá estava tocando Fábio e Raquel no casamento. E eu achei lindo. E eu não cheguei a conversar com eles, mas pensei em convidá-los para o programa. Aí, na segunda-feira próxima, após o casamento, eu estava almoçando ali no Galete Itália. E aí o Luiz ali e o filho dele estavam conversando e aí disseram que a partir de quinta-feira seguinte eles estariam contratando um casal para tocar ali ao vivo no Galete Itália. Aí eu perguntei, mas quem são eles? Não, é um senhor aqui, uma moça ali, daí ele mostrou o cartão com a foto. Eu disse, não, mas esses aí que tocaram no casamento, então eu vou convidá-los para o ano que vem para o programa Vale a Pena. Então 21h15 hoje, Fábio e Raquel tocam muito bonito, ao vivo. ValeTVPlay.com na internet e também no canal 14 para o Vale dos Sinos. Aí, né? Maravilha, muito bem. Márcio, ponto final. Falei bastante hoje já. Obrigado e boa noite. Ronald, te agradecer demais pela presença. Dizer que esse espaço é teu, né? Ok, muito obrigado. A gente espera te ter, pelo menos a gente ano passado vinha falando, ensaiando alguns momentos. Perfeito. Eu acho que esse é um espaço, as terças-feiras normalmente é um ambiente mais corporativo e que a gente possa discutir muito da vitalidade da nossa indústria, da nossa economia, do nosso varejo, né? O Beto da CDL está sempre aqui conosco às terças-feiras. Serás muito bem-vindo, nem que seja a cada 15 dias. Né? Okay. Essa dificuldade da agenda de Porto Alegre até aqui a gente sabe que existe, mas tenta organizar para estar com a gente mais vezes aqui. Eu agradeço e quero dizer que eu estou muito feliz com o Novo Hamburgo, apesar de ser gremista, com o Novo Hamburgo aí, porque hoje é a principal força da Grande Taquara, né? O principal clube. E espero que ele consiga se manter aí. O Marco Kirsch da CI aqui de Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom, sempre me manda as fotografias e tal, e sempre ressaltando o fato do Novo Hamburgo estar à frente do campeonato. Aí. Espero que isso continue. Eu faço uma conta muito simples aqui, ó, e fecho ela agora com vocês. Se for para o Novo Hamburgo Novo Hamburgo ser campeão do Gauchão, eu abro mão agora, não tem problema nenhum. Eu fecho contigo. Mas Tá se não combinado. for Novo Hamburgo, Convenceu. se não for Novo Hamburgo, que seja o nosso Grêmio. Né? Exatamente. Eu também acho justo. Exatamente. Pedrão, que é colorado aí, está torcendo o nariz para nós. A gente fica por aqui mandando um grande beijo, né? Hoje o Canilo já anunciou, é aniversário da patroa, né? Isso, o Leandro Melo mandou perguntar se tu virou vegetariano. Ah, o Leandro tá me cobrando isso, tá? Porque eu escrevi lá que agora não dá mais para comer carne. E o Leandro disse assim, eu vou marcar isso aqui e vou te cobrar isso. E a feijoada vegana, essa era por minha conta, ele falou. Ele que é um vegano convicto aqui, é um protetor dos animais da nossa região muito forte, faz um belo trabalho da onda, fica me incomodando aqui para eu ir lá comer a feijoada. Esse ano eu vou comer a feijoada vegana. Mandar um grande beijo para Simone, minha esposa, que também trabalha conosco aqui na Vale TV, que está de aniversário hoje, cumpleanos, e a gente vai estar em seguida fazendo com os amigos lá em casa, fazendo um encontro, comemorando a vida, né, Raniz? Vale a pena ser feliz. Vale a ser feliz, vale a pena. Coisa boa. Ficamos por aqui, voltamos amanhã às 18h30 ao vivo com vocês. Até lá.